Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 29 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora, falas claramente, e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo, e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, abençoe essa missão se inscrevendo. Se você quer ficar por dentro de tudo que nós temos postado aqui no canal, é só você deixar aí o seu like. E se você puder ajudar a missão, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, esse encerramento, essa conclusão da maior experiência que os discípulos tiveram. Eu creio que depois dos discípulos viverem 3 anos com Jesus, esses 40 dias que Jesus esteve com eles antes de voltar para o Pai, foram muito especiais, porque o Senhor se manifestou da maneira que não havia manifestado ainda. E os discípulos, que já tinham convivência com o Senhor, puderam passar da convivência para essa experiência de vê-lo ressuscitado, de ouvir o Senhor e de receber dele as últimas instruções. Os discípulos ficaram tão maravilhados que eles disseram: Senhor, agora o Senhor está falando claramente e não usa mais figuras. O Senhor conhece tudo. Por isso nós cremos que viestes da parte de Deus. Os discípulos tiveram essa experiência de aprofundar nesse mistério e conhecer o Senhor. Diante de tudo que o Senhor manifestou a eles, eles tiveram ainda mais essa certeza. E os discípulos creram, fortaleceram a fé. Mas o Senhor deixaria para eles ainda uma mensagem de um momento que seria também crucial. Porque Jesus fala com eles: vocês creram agora? Depois de 3 anos, e agora que vocês estão crendo? Mas eu digo, vem a hora, e essa hora já chegou, que vocês vão dispersar cada um para o seu lado. E vocês vão me deixar só. Os discípulos, eles estavam começando a entender, mas eles ainda não entendiam tudo. Porque se eles já tivessem esse conhecimento total do propósito de Deus, eles não teriam abandonado Jesus quando Jesus mais precisava deles. E Jesus falou antes de acontecer. Os discípulos se dispersaram quando Jesus foi preso.
Eles ficaram sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. E deixaram o Senhor só. Não estiveram com o Mestre no momento que o Mestre mais precisou deles. Os amigos deixaram o amigo sozinho. E Jesus sentiu essa ausência deles. Mas ele disse: eu não estou só. O Pai está comigo. E tudo que Jesus falava com os discípulos, meus irmãos, não era para desanimá-los, o contrário. É para que quando eles passassem aquela situação, eles pudessem recordar: o Senhor já nos falou isso. E Jesus usava de todas as maneiras para mostrar aos discípulos que a caminhada teria momentos de alegria, mas teria também momentos de luta, de abandono, de perseguição. Jesus sentiu na pele o que foi aquele momento dos discípulos se dispersarem, dos discípulos fugirem, com medo que acontecesse com eles o mesmo que estava acontecendo com Jesus. Mas isso se deu porque faltava ainda aos discípulos o batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, versículo 33, guarda esse versículo no seu coração. Disse-vos essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tenham coragem, eu venci. Quando eu leio esse versículo, meu coração se alegra muito, porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele deixou para os discípulos todo o caminho a ser percorrido. E principalmente, o Senhor advertia e exortava os discípulos que esse caminho não seria um caminho fácil. Mas o Senhor também mostrava que os discípulos poderiam vencer, porque eles não estariam sozinhos. No mundo vocês vão sofrer tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor, Ele está sempre disposto a nos ajudar a resolver situações difíceis. Situações que nós achamos que não tem saída. O Senhor conhece as nossas limitações. E é por isso que Ele se manifesta quando o mar está agitado, quando nós estamos com medo, para dizer: coragem, não tenham medo, eu estou aqui. A palavra coragem, meus irmãos, significa a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Coragem não é a ausência do medo, e sim a atitude de agir além do medo. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que faz viver lutando, enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo. É a força para combater os momentos tenebrosos da vida com a confiança: o Senhor está comigo e Ele vai me ajudar, Ele vai me guiar, Ele vai me conduzir. A coragem é uma virtude e ela precisa estar presente no nosso dia a dia. E nós, como cristãos, devemos aprender a usar essa virtude para que nós possamos enfrentar melhor os desafios da nossa vida. Em casa, na escola, com os amigos, com os familiares, na comunidade, nos ambientes que nós vivemos. Porque ser corajoso não é uma tarefa fácil. Requer renúncia, sacrifício. Tem um escritor americano, Mark Twain, e ele disse assim: a coragem
é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. É importante nós sermos corajosos, pois assim é que nós vamos vencer as fraquezas, vencer o medo e enfrentar situações difíceis de cabeça erguida. Meus irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. A coragem que nós queremos, que nós desejamos e que nós precisamos para sermos pessoas melhores. É a coragem que vem da alma. Essa é uma virtude. Porque só assim nós vamos ser obedientes. Só assim nós vamos ter força para renunciar ao pecado e tudo que vem dele. Quando uma pessoa está cheia de esperança, perseverança, confiança, paciência, essa pessoa é uma pessoa corajosa. É por isso que nós devemos hoje meditar sobre isso, guardar no coração. Coragem é quando a alma está pronta para enfrentar todos os obstáculos e confrontar os perigos que se apresentam, removendo os obstáculos que impedem a vontade de seguir. Mas para nós sermos corajosos, nós temos que entender que não é uma coragem humana, é uma virtude. E a ação principal que a coragem traz em nós é de suportar os momentos difíceis, sabendo que tudo que nós sofremos por causa do nome do Senhor vai ser um motivo de bênção para cada um de nós. Então o Senhor, Ele vai dizer aos discípulos: coragem, eu venci. E por que, meus irmãos, que o Senhor fala isso com os discípulos nesse momento tão importante? Para dizer: olha, vocês vão ter medo sim, mas eu estou dando para vocês a virtude da coragem, para que vocês possam ter a capacidade de agir apesar do medo. A coragem é essa virtude para que o medo não tome conta do nosso coração, para que o medo não nos paralise. Jesus disse: eu venci, vocês vão vencer também. Então essa palavra hoje é para nos encorajar, é para dizer e lembrar que o medo ele existe, que a dor existe, que o sofrimento existe. Mas quando nós tomamos posse dessa virtude da coragem, aí sim nós vamos ter força para enfrentar melhor as situações que vêm sobre nós todos os dias. E se a coragem não é a ausência do medo, isso deve nos dizer algo maravilhoso, que todos nós podemos ter medo. Mas aleluia, todos nós podemos ter na nossa vida a virtude da coragem. Meus irmãos, vamos olhar hoje para o nosso coração. Olha para a sua vida. Se o medo tem te paralisado, se o medo tem se tornado um gigante, olha para o seu coração hoje e lembra que o Senhor está contigo. Eu deixei uma reflexão esses dias sobre acalmar o coração, e é justamente isso que o Senhor deseja e que o Senhor falava com os discípulos. Eu falei todas essas coisas para que vocês tenham alegria e saibam que vocês vão ter aflições. Saibam que me servir, ser meus discípulos, não é uma tarefa e não vai ser uma tarefa fácil para ninguém. Mas tenham coragem. Encarem os problemas de cabeça erguida.
Tem um filme que eu gosto muito, ele chama Quarto de Guerra. E esse filme, num certo momento, a esposa, quando ela viu que ela estava perdendo o seu marido, quando ela estava perdendo a sua família, ela foi se convencendo que ela não podia se entregar. Então, no ato de fé, ela se reveste da coragem. E aquele medo que estava desnorteando a sua vida, aquele medo que estava tirando a paz do seu coração, aquele medo que não deixava ela raciocinar, que não deixava ela pensar o que ela iria fazer, vai embora. Quando ela toma posse da coragem que o Senhor tinha para ela. E aquela mulher então levanta sua mão e num gesto de fé ela começa a andar na sua casa como se ela estivesse expulsando o demônio da sua casa. E ela vai andando como se ela estivesse mesmo empurrando o demônio para fora da sua casa. Ela abre a porta e ela começa a declarar que a família dela é do Senhor. Isso é um ato de coragem, porque o inimigo quer nos amedrontar. O inimigo não quer que nós olhemos para Deus. É por isso que ele agita o mar. É por isso que ele faz barulho. Para que a nossa mente, o nosso coração fique nas dificuldades, fique no barulho do vento, fique na força das ondas. E não nos deixe lembrar que Jesus está no barco da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, essa palavra alegra muito meu coração, me fortalece nos dias difíceis. E eu quero convidar você hoje para tomar posse dessa verdade, de tudo que Jesus falou com os discípulos e que serve para cada um de nós. Jesus não prometeu uma vida fácil. Ele deixou bem claro que nós teríamos tribulações, mas ele nos manda ter coragem. Ele disse: eu tive coragem e venci, e vocês também vão vencer. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nos momentos de medo, de angústia, nós precisamos da virtude da coragem. Então hoje eu quero te clamar, Senhor. Dá-nos a força que vem do alto, Espírito Santo, para enfrentarmos, Senhor, os nossos medos, para encararmos de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está conosco. Nos sustenta na fé, para que possamos continuar fazendo a sua vontade e possamos, nessa fé, acreditar que nós podemos superar as adversidades da vida. Que a virtude da coragem possa fluir em nós, Senhor, nos guiando e nos conduzindo na sua presença. Que no Senhor possamos encontrar sempre força para vencer os medos, para superar as barreiras e para declarar que nós não estamos sozinhos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.